Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre agentes públicos. Vamos começar entendendo o conceito e a classificação desse tema que aparece o tempo todo nas provas de concurso. Vamos começar com uma ideia simples. Sempre que alguém exerce uma função em nome do Estado ou a serviço dele, essa pessoa é considerada um agente público. Pode ser alguém que trabalha todos os dias na administração ou alguém que atua só por um período curto. Pode receber salário ou não. O que realmente importa é o exercício da função pública. Agora pense comigo, um servidor concursado é agente público? Claro que sim. Mas e um cidadão convocado para ser mesário em uma eleição, mesmo só por um dia? Também é agente público. E é exatamente esse conceito amplo que a Constituição Federal adota para garantir que todos que atuam em nome do Estado tenham deveres, responsabilidades e estejam sujeitos a controle. Guarde isso para a prova. O vínculo não é o mais importante. O que define o agente público é a função exercida. Agora vamos avançar para a classificação, que é onde as bancas mais gostam de cobrar. A doutrina costuma dividir os agentes públicos em 4 grandes grupos. Vamos conversar sobre cada um deles com calma. O primeiro grupo é o dos agentes políticos. Aqui estão as figuras que tomam as grandes decisões do Estado. São aqueles que definem rumos, políticas públicas e diretrizes de governo. Entram nesse grupo o presidente da República, os governadores, os prefeitos, seus vices, além de ministros, secretários, senadores, deputados e vereadores. Eles exercem funções de direção e comando, sempre com base na Constituição. O segundo grupo é o dos agentes administrativos. Esse é o grupo mais numeroso e o mais importante para quem estuda para concurso. Aqui estão os servidores públicos e os empregados públicos. São pessoas que mantêm vínculo profissional com a administração e exercem atividades técnicas, administrativas ou operacionais. Pense num servidor do INSS, num analista de um tribunal ou num técnico de uma prefeitura. Todos eles são agentes administrativos. O terceiro grupo é o dos agentes honoríficos. Aqui a atuação é temporária e, na maioria das vezes, sem remuneração. São particulares que colaboram com o Estado em situações específicas. Um bom exemplo é o jurado do Tribunal do Júri ou o mesário da Justiça Eleitoral. Mesmo sem carreira pública, enquanto exercem essa função, eles são agentes públicos. Por fim, temos os agentes delegados. Nesse caso, o Estado transfere a execução de um serviço público para um particular. É o que acontece com concessionárias de energia, empresas de transporte coletivo ou serviços de água e esgoto. Eles não deixam de ser particulares, mas atuam em nome do Estado e sob fiscalização dele. Percebe como esse tema é lógico quando bem organizado? Sempre que alguém exerce função pública, direta ou indiretamente, estamos diante de um agente público. Agora vamos falar da diferença entre cargo, emprego e função pública, um tema clássico de concurso e que costuma gerar confusão se não for bem compreendido. Vamos começar de forma bem direta. Quando alguém é aprovado em concurso público para a administração direta, autarquia ou fundação pública de direito público, essa pessoa passa a ocupar cargo público. Cargo público é algo criado por lei, com nome próprio e atribuições definidas. Quem ocupa o cargo é o servidor público e, como regra, ele está submetido ao regime estatutário. Agora, imagine a seguinte situação. Uma pessoa trabalha em uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista, como um banco público ou uma empresa de transporte. Nesse caso, não falamos em cargo público. Aqui estamos diante de um emprego público. O emprego também é criado por lei, mas o vínculo jurídico é regido pela legislação trabalhista. Esse agente é chamado de empregado público e se submete às regras da CLT, sem deixar de obedecer aos princípios da administração pública. Percebe como a lógica é simples quando bem organizada? Cargo público está ligado ao regime estatutário. Emprego público está ligado ao regime seletista. Esse contraste aparece o tempo todo nas provas, então vale fixar bem essa ideia. Agora vamos avançar para o conceito de função pública.
Função pública é ainda mais ampla. Ela representa o conjunto de atribuições exercidas em nome do Estado, independentemente da existência de cargo ou emprego público. Sempre que alguém atua em nome do poder público, está exercendo uma função pública. Aqui entram exemplos importantes. Pense no servidor efetivo que assume uma função de confiança. Essa função só pode ser exercida por quem já ocupa cargo efetivo e envolve atividades de direção, chefia ou assessoramento. Agora pense no cargo em comissão. Ele também envolve essas atribuições, mas pode ser ocupado por pessoas que não têm vínculo efetivo com a administração, desde que a lei permita. E não para por aí. Existem também os particulares que colaboram com o Estado, como jurados do Tribunal do Júri ou mesários da Justiça Eleitoral. Mesmo sem carreira pública, enquanto exercem essa função, eles são agentes públicos. Então, organize assim na sua mente. Cargo é estatutário, emprego é seletista, função é toda a atividade exercida em nome do Estado, com ou sem vínculo permanente. Quando você entende isso, esse tema deixa de ser difícil e passa a ser previsível na prova. O assunto agora será as regras de provimento dos agentes públicos, um assunto muito presente nas provas e que precisa estar bem organizado na sua cabeça. Vamos começar do começo. Quando a administração pública coloca alguém dentro de um cargo público, isso é chamado de provimento. Em termos simples, provimento é a forma como o cargo passa a ser ocupado. Sempre que alguém entra no serviço público ou muda de posição dentro dele, estamos falando de provimento. Agora pense comigo, qual é a regra geral para entrar no serviço público? A resposta é concurso público. A Constituição Federal deixa isso muito claro. Para ocupar cargo ou emprego público, é necessária a aprovação prévia em concurso público. Essa regra existe para garantir igualdade de oportunidades e respeito aos princípios da administração pública. Mas será que essa regra é absoluta? Não. Existe uma exceção muito cobrada em prova: os cargos em comissão. Esses cargos são destinados a funções de direção, chefia e assessoramento. Neles, a nomeação é livre, assim como a exoneração. Não há exigência de concurso, mas a lei precisa definir os limites e os requisitos dessas nomeações. Agora vamos entrar nas formas de provimento mais cobradas, previstas na legislação estatutária, como a lei que rege os servidores públicos federais e serve de base para muitos concursos. A forma mais conhecida é a nomeação. É por meio da nomeação que o servidor ingressa no cargo. Quando falamos de cargo efetivo, a nomeação acontece após a aprovação no concurso. Já no cargo em comissão, a nomeação é direta. Depois da nomeação, vem a posse. A posse é aquele momento formal em que o servidor aceita o cargo e assume os deveres e responsabilidades. Logo depois ocorre o exercício, que é quando o servidor começa de fato a trabalhar. Agora pense em quem já está no serviço público. Dentro da carreira pode ocorrer a promoção. A promoção é a passagem do servidor para um nível mais elevado da carreira, seguindo critérios definidos em lei, como antiguidade e merecimento. Temos também a readaptação. Imagine um servidor que sofre uma limitação física ou mental. Ele não perde automaticamente o cargo. A lei permite que ele seja readaptado para exercer atividades compatíveis com sua nova condição, sempre que possível. Outra situação importante é a reversão. Aqui estamos falando do retorno do servidor aposentado à atividade, nas hipóteses previstas em lei. Já o aproveitamento acontece quando o servidor que estava em disponibilidade volta ao serviço em cargo compatível. E por fim, a reintegração. Ela ocorre quando um servidor é demitido de forma ilegal e depois essa demissão é anulada. Nesse caso, ele retorna ao cargo que ocupava e tem direito ao ressarcimento das vantagens. Percebe como tudo segue uma lógica? As regras de provimento organizam a entrada, a movimentação e o retorno do servidor no serviço público, sempre com base na Constituição e na lei. Para finalizar o tema agentes públicos, vamos conversar sobre efetividade, estabilidade e vitaliciedade. Vamos com calma. Primeiro, pense no momento em que alguém passa em concurso público e é nomeado para um cargo permanente. A partir daí, essa pessoa se torna um servidor efetivo. Efetividade está ligada exatamente a isso: ingresso por concurso público e ocupação de um cargo efetivo. É como aquele servidor que você vê todos os dias em um tribunal, em uma autarquia ou em um ministério.
Ele faz parte do quadro permanente da administração. Agora vem uma pergunta importante para você refletir. Todo servidor efetivo é estável desde o primeiro dia? A resposta é não, e esse detalhe é campeão de cobrança em prova. A estabilidade não nasce junto com a efetividade, ela vem depois. A Constituição Federal estabelece que o servidor ocupante de cargo efetivo adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Mas não é só o tempo que conta. Durante esse período, o servidor precisa ser aprovado em uma avaliação especial de desempenho. E por que existe a estabilidade? A ideia é proteger o servidor contra pressões políticas e perseguições, garantindo que o serviço público continue funcionando de forma imparcial. Depois de estável, o servidor não pode perder o cargo de qualquer jeito. A perda só ocorre nas hipóteses previstas na Constituição, como decisão judicial definitiva, processo administrativo disciplinar com direito à defesa ou avaliação periódica de desempenho, conforme a lei. Agora vamos dar um passo além e falar da vitaliciedade. Aqui o nível de proteção é ainda maior. A vitaliciedade é concedida apenas a algumas carreiras muito específicas, justamente por causa da importância e da independência das funções exercidas. Pense, por exemplo, nos juízes, nos membros do Ministério Público e nos ministros dos Tribunais de Contas. Esses agentes, após cumprirem os requisitos legais, tornam-se vitalícios. Em regra, só perdem o cargo por decisão judicial definitiva. Perceba que a proteção aqui é mais forte do que a estabilidade. A lógica é simples. Quanto maior a necessidade de independência funcional, maior é a garantia oferecida pelo ordenamento jurídico. Então, organize assim na sua mente. Efetividade é o ingresso por concurso em cargo permanente. Estabilidade é a garantia adquirida após 3 anos de exercício e aprovação em avaliação de desempenho. Vitaliciedade é uma garantia ainda mais forte, reservada a poucas carreiras e que, como regra, só permite a perda do cargo por decisão judicial. Então, se você entende essa sequência, esse assunto deixa de assustar e passa a ser muito mais previsível na prova. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho.